Boa noite, Boa meus noite. irmãos. Boa noite, Serginho. Boa noite, Áurea. Estamos aqui reunidos mais uma vez para ir fazer o nosso Evangelho no Lar. Lembrando a todos da importância do Evangelho no Lar, que é um ponto de luz para a nossa casa, mais uma proteção para todos nós, porque nós trazemos os bons espíritos para dentro do nosso lar, para nos ajudar e para socorrer a qualquer irmãozinho que porventura esteja próximo de nós. Então, a importância do Evangelho no Lar na nossa vida. Vamos falar isso para os nossos amigos, para os nossos familiares, para que isso aí se expanda, né, em outros lares. Convida para assistir um dia e vamos levando essa mensagem para todos. Cada casa que faz o Evangelho é um ponto de luz que se acende. Imagina quando a gente tiver todo o planeta iluminado, né? Irradiando luz para os outros planetas. Tá aí. Não é isso? Bom, e agora vamos fazer a nossa prece inicial. Logo depois da que nós fizermos a leitura do Chico, né? Primeiro vamos ler aí uma mensagem do Chico, depois a gente faz Então, ó, a nossa do livro prece. Vinhos de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos ler o capítulo 102, Atribulados e Perplexos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Quem fala isso é Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno. Foram confinados aos leões do circo, aos espetáculos sangüentos e os postes de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A ideia medieval envolvia em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos, através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, quando oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrenas, são eles relegados às dificuldades e tropeços, à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados à conta pelo bem que fazem e vigiados com rudeza devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabe que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte, transfere-se a alma
para a ressurreição eterna. Que assim seja. Bacana, né? A gente sabe que toda vez que a gente está indo no caminho do bem, né? Sempre tem alguma coisa que nos deixa triste nessa caminhada, né? Todas as vezes que a gente está falando, né? Sobre como a gente deve se portar, falando sobre reforma íntima, como é que a gente tem que olhar para os nossos sentimentos, buscar melhoras, a gente sempre vai encontrar alguém que tenta de alguma forma nos tirar desse caminho. O que acontece, Sérgio? Quando a gente está no caminho do bem, a gente tem, além de pessoas encarnadas, que aí diz assim, você virou beato, você não sai do mapa. Falam assim, eu às vezes escuto isso. Tanto você vai no mapa, né? Você não sai de lá, você agora não vai mais aqui, não é que não vou, eu vou a tudo, dentro do possível, mas tem minhas responsabilidades que eu escolhi para mim, para eu tentar me melhorar, né? A gente tem essa responsabilidade. Mas fora isso, existe também aqueles irmãozinhos que não quer que a gente mude, que a gente evolua, que a gente cresça, mas a gente tem que ser firme, tem que querer, tem que ir, e eles vão ficar observando a gente. E às vezes eles mudam também, pelo nosso exemplo. Não tem nada melhor do que o exemplo. É assim que a gente educa as crianças, pelo exemplo, e é assim que a gente educa quem está próximo de nós. Que a gente consiga ter forças sempre, né? Dentro de seguir esse caminho, né? De sempre estar junto com o mestre e falando do mestre. Porque o que nós temos que primeiro estudar, né? Depois ajudar e servir. É isso aí. Vamos para a nossa prece inicial, bem breve. Querido Jesus, estamos aqui reunidos fazendo o Teu Evangelho, trazido para todos nós, para muita reflexão e aprendizado. Por isso, Mestre, te rogamos que esteja conosco na noite de hoje, para que possamos não só ouvir, mas principalmente refletir e mudar. Que a Tua presença, Mestre, envolva a todos os lares que estão acompanhando esse Evangelho, mas estende esse amor por toda a humanidade, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, agora vamos ler aqui o Evangelho, segundo o Espiritismo, codificado por Kardec. E aqui, quem quiser acompanhar, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E aí esse item fala assim: falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumamos dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso, ainda incipiente, prova mais longa, do que a um bom, que por prêmio de seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa e o que fica, talvez não haja principiado a sua. Por que então havereis de querer ao mal faltasse tempo para terminá-lo, e que outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que direis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere no mesmo tempo que restituísse a liberdade a um que esta não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços com o que prende ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. E ainda tem mais um parágrafo desse item, mas é para vocês pegarem o Evangelho e concluírem. Nós vamos parar por aqui, né, Serginho? Deixar esse gostinho de quero mais.
E vamos dar um comentário falando assim, a gente tem muito disso, né? De julgar e já querer dar uma sentença para o outro. E, por que não morre um que é mal e o outro que é bem fica aqui? Mas, como disse aqui o Evangelho, o Pai não seria justo se fizesse isso. Esse que já está no bem, já concluiu aquela etapa. Porque a nossa verdadeira pátria, a gente não pode esquecer, que é o plano espiritual. E quando a gente está num corpo de carne, a gente está com as amarras. Né? O espírito está ali preso. E o espírito precisa caminhar. Então, não vamos mais usar dessa blasfêmia, como disse aqui, dessa frase. Não vamos desejar que ninguém morra, ou que vamos agradecer sempre ao nosso Pai. Isso são duas lições boas hoje nesse estudo, né? Uma é que a gente normalmente julga o outro, né? Que o outro é mau. Então, por que não vai o mal? Aí que ele disse, é blasfêmia. O outro dizer, poxa, se fosse um homem mau, não ia tão rápido. Essa não é. Essa é uma realidade, entendeu? Porque a necessidade do espírito cessou, ele volta, né? E a outra, meus irmãos, é que essa é mais difícil da gente entender. A gente ainda se pega muito a quando nós estamos reencarnados como sendo a vida. E a nossa vida é o plano espiritual. A nossa vida não é aqui. Aqui nós estamos para aprender, para passar por provas, para saber se realmente nós conseguimos angariar a virtude que nós vimos aqui para trabalhar, para aferir e, de repente, até para conseguir efetivá-la. E a gente, às vezes, não entende isso. Ainda é muito difícil no nosso coração esse entendimento. Não é isso, olha? Verdade, daria para a gente comentar aqui um bom tempo, né? Mas nós temos um propósito de fazer um evangelho curto para que todos possam acompanhar, né? Então vamos agora, meus irmãos, à nossa prece final. Vamos agradecer por esse grande ensinamento aqui trazido, para que possamos refletir sobre aquilo que falamos, que pensamos, porque quando pensamos, quando falamos, já estamos desejando alguma coisa para alguém. Então vamos pensar sempre no bem, desejar sempre o bem e agradecer por tudo que aqui sempre é trazido para nós, que sempre vai servir para a nossa reflexão durante toda a semana. Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos os lares, esteja conosco nessa semana que se inicia, trazendo para todos nós muita paz e muita sabedoria. Obrigada, Mestre Jesus, por tudo. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, aí vamos aproveitar e beber a água, que pode ter sido colocada antes, usar ela que sobrou durante a semana para tomar medicação. É sempre uma água abençoada pelo plano espiritual. E assim agradecemos, né, Áurea? Assim agradecemos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Gratidão.